Fala Doc, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Doc, podcast que é feito para você, estudante de medicina do ciclo básico, do ciclo clínico, do internato, você que é médico, você que é residente ou só para você que é curioso, né? Seja bem-vindo, Doc. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito especial e eu vou começar falando da minha curiosidade. A gente vai conversar sobre anemia ferropriva e eu queria dizer que no século XV e XVI tinha uma doença chamada doença do amor, em que os pacientes, principalmente mulheres, elas apareciam com sintomas de palidez, como se estivessem sem sangue mesmo, e elas ficavam cansadas, com apatia, aversão à comida. E o mais curioso é que essa doença ela tem um histórico de aparecer e desaparecer ao longo do século seguinte, no século XVII, XVIII, XIX. Ela era conhecida por vários nomes, entre elas doença do amor, palidez verde, clorose histérica. Se acreditava que era uma doença psicossocial e a partir do século XX essa doença simplesmente sumiu e hoje se sabe que muito provavelmente ela estava relacionada à deficiência de ferro. Então essa é a minha curiosidade de hoje. Diferenciado. Gente, nossos convidados hoje, então vou começar apresentando o Gabriel, que está sempre com a gente. Gabriel, dá um oi para a galera. Fala Doc, tudo certo? Gabs aqui. E nessa pegada da anemia aí, não sei se tu sabia, mas ali no ano 40 antes de Cristo, eles usavam argila para tratar a anemia ferropriva. Olha só. Não, e contribuindo, inclusive, aqui, como que eles tratavam isso aqui? Eles botavam elementos com metal, como espadas ou ferro dentro da água, deixavam oxidar e davam água para esses pacientes. E muitos pacientes melhoravam. E foi a partir disso que estudos posteriores mostraram que estava relacionado a essa deficiência de ferro. Gente, com vocês, Dr. Vinícius Tristão. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja em qualquer horário que você esteja estudando isso. Então, eu queria dizer que, já aproveitando aí o conhecimento do Furlan, que ele acabou de falar, eu acho legal dizer que você pode achar o ferro nos alimentos, né, de inúmeras maneiras, mas é difícil de você lembrar que ele existe ali. E uma maneira de você ver isso claramente, tem um experimento que eu gosto muito lá do Manual do Mundo, do Iberê Tenório, que ele basicamente bate o sucrilhos no liquidificador e passa vários ímãs nos sucrilhos. E daí puxa os átomos de ferro. E aí você consegue ver os átomos aparecendo lá. Então legal. É muito legal isso aí. Show. Sensacional. Gente, hoje a gente está muito bem acompanhado pela primeira vez aqui com a gente. Giovana, seja muito bem-vinda. A Gil faz parte, né, da MedSimple. A gente falou que a gente queria convidar alguém que faz parte do ciclo básico, mas a Gil já está na 7ª fase. E sempre que a gente precisa de alguma coisa do ciclo básico, a gente acaba recorrendo a Gil, né? Gil, se apresente aí. Fala, Doc, beleza? Boa noite. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu queria trazer como curiosidade que existe um sintoma muito clássico da anemia ferropriva, ou ferropênica, né? Que se chama pica-malácia. É uma palavra que eu nunca tinha ouvido na vida, não sei se vocês já escutaram alguma vez, mas se alguma vez alguém perguntar o que é pica-malácia, é a vontade de comer terra, tijolo e coisas que não são alimentos, e é uma característica da anemia ferropriva, porque aquela coloração assim parece um pouco ferro e dá vontade de comer pela falta de ferro. Isso é muito comum em criança, né? Uhum. Criança come terra. Cultura. Gente, então vamos conversar sobre a anemia, né? A anemia é uma doença muito prevalente, vou começar dando alguns dados, né? Hoje a gente sabe que a anemia ferropriva é a principal causa de anemia no mundo. Ela responde por mais de 60% dos casos de anemia, ocorre principalmente em mulheres, né? Relacionada ali principalmente à gestação e à menstruação, crianças também pelo aumento da demanda, pessoas em vulnerabilidade social, né? Relacionado também à redução de ingesta e, claro, pessoas com idade avançada, muitas vezes relacionado à perda sanguínea, né? A gente vai conversar depois um pouquinho sobre o metabolismo do ferro e aí a gente vai explicar um pouquinho de cada uma dessas etiologias. Mas hoje a gente sabe que a gente tem ali uma prevalência, a anemia ferropriva respondendo por 60% das anemias e uma prevalência que chega a 20% a 25% a cada mulher, que é muita coisa, né? Gil, vamos começar falando então sobre as definições de anemia. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, anemia ferropriva ou ferropênica, como vocês já conhecem, o sufixo ali penia, né? Ele significa deficiência de alguma coisa. E nesse caso aqui é o ferro. Então, é uma anemia, ou seja, hemoglobina baixa, né? Causada pela falta de ferro. Só que essa condição ela é uma condição muito frequente, como o Furlan já falou, né? E uma característica muito marcante dela, que é importante citar na definição também, é que ela costuma ser microcítica e hipocrômica, que acho que vamos aprofundar um pouquinho mais depois, né? E ela é uma anemia caracterizada como carencial, porque ela falta o ferro. E geralmente as anemias carenciais elas costumam ser hipoproliferativas,
que é uma característica também, porque a medula óssea não tem ali o material que é necessário para ela recuperar o quadro de anemia. Perfeito, né? Uma diferença legal para a gente fazer aqui é a diferença entre a anemia ferropriva e a deficiência de ferro, né? Lembrar que a deficiência de ferro ela antecede o desenvolvimento da anemia, né? A anemia, basicamente, a gente pode definir como a queda da hemoglobina, né? Dos índices hematimétricos desse paciente. Mas a deficiência de ferro ela começa lá atrás, com a depredação dos estoques. Então, você tem uma cadeia, né? Começa a perder ferro, depois você vai consumir os estoques, né? Eu digo que é como se fosse um cofrinho. Você perde primeiro o dinheiro que está no seu bolso, depois você vai consumir seus estoques, né? A ferritina. E, por fim, isso vai afetar, então, o desenvolvimento da sua hemoglobina, né? Depois a Gil vai comentar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né? Isso traduz até no exame laboratorial, né? Isso, com certeza, exatamente. Que nem a Gil falou, a característica principal é ser micro, mas pode começar como normocítica e depois ir para microcítica. Exatamente, perfeito. E aí, Gil, fala um pouquinho pra gente do metabolismo do ferro em relação a fisiopatologias, etiologias também da anemia ferropriva. Então, quando a gente fala mais especificamente do ferro, né, é importante destacar o papel dele dentro da hemoglobina, porque a hemoglobina ela é formada por 4 cadeias globínicas, né, e dentro dessas cadeias globínicas a gente tem um grupamento M, que é composto por ferro. E aí o ferro, então, ele é importante para o nosso corpo, principalmente por causa da hemoglobina, e ele é absorvido grande parte pela nossa alimentação. E essa absorção ela acontece no intestino delgado, principalmente no duodeno e no jejum proximal, e ele vai ser armazenado na forma da ferritina, que seria a representação dos estoques de ferro no corpo, né? E aí a gente vai, depois de absorver esse ferro, ele vai ser transportado de 2 maneiras. Primeiro, ele vai ficar ligado na forma de ferritina, como se fosse um estoque, ou ele vai ser ligado na proteína transferrina, que aí eu costumo falar que trans começa com trans de trem, que parece que é... Transporte. Transporte, que é o que transporta o ferro pelo corpo. E aí ele costuma ir para a medula óssea, onde ele vai ser coletado e vai ser usado pelas células precursoras, eritroides, para construir, então, a hemoglobina e fazer parte da composição da hemácia. Então, por isso que, às vezes, quando a gente está faltando ferro, né, não vai ter material para produzir hemoglobina e aí a gente vai ter anemia. Exatamente, perfeito, né? Tudo começa sempre com acabando o ferro, né? Quando você começa a perder ferro no corpo, você começa a gastar os seus estoques até que você chega no final da cadeia, né, de metabolismo do ferro, que seria a produção da hemácia, né? Então, é importante destacar, né, que somente 1/3 do ferro que a gente precisa para a hemoglobina, ele vem da alimentação, porque os outros 2/3 vêm da própria recuperação do ferro que já está no corpo, pela destruição das hemácias antigas. Então, esse ferro que veio da hemácia que foi degradada, ele vai ser reutilizado, né, a gente vai ter a degradação do grupamento M, e ele vai voltar para a transferrina, vai ser transportado de novo e vai ser reutilizado. Então, é uma coisa bem importante se destacar que não é só alimentação, né? Tem que ter todo esse mecanismo de refazer, de reutilizar o ferro. E aí, quando a gente fala de por que está causando essa deficiência de ferro, né, do nada, existem várias causas. Mas, basicamente, seria um desbalanço entre essa ingestão e absorção e reutilização do ferro e a demanda que a gente precisa. E aí, essa demanda aumentada, né, pode ser por uma causa fisiológica ou por causas patológicas. E aí, quando a gente fala de fisiológica, a gente tem que, de cara, lembrar da gravidez, né, da gestação, que tem que repor o ferro, principalmente depois da 20ª semana de gestação, até os 3 meses pós-parto. Perfeito. Justamente porque a gente tem esse aumento da demanda. Aí não seria tanto uma redução da ingestão, né? E também no crescimento da infância, principalmente dos 6 meses até os 2 anos de idade, que é um período que a criança está crescendo muito e precisa de muito ferro. Perfeito. Eu costumo, quando a gente pensa em causas de deficiência de ferro, eu costumo dividir nessas 3 causas, assim, para orientar o meu raciocínio, né? A gente tem realmente, o desbalanço, né? Então, ou você está perdendo ferro, ou você não está absorvendo o suficiente, ou você não tem quantidade suficiente para o que seu organismo precisa. Então, a gente pode dividir em 3 classes. A espoliação, a perda do ferro, né? Perda sanguínea. A gente pode falar, então, da má absorção ou da redução da oferta do ferro, né? A gente tem ali principalmente questões de vulnerabilidade social ou pessoas vegetarianas mesmo com menor consumo, né, de alimentos ricos em ferro. E a terceira causa seria, então, o aumento da demanda, né, que é a questão do crescimento. Então, a gente sabe que a partir dos 6 meses em que você tem o aleitamento complementado,
a gente nem sempre consegue suprir a quantidade necessária de ferro. E o mesmo serve na gestação, né? A gestação não só pelo aumento da demanda, porque a mãe ela tem que comer por 2 pessoas, né? Assim como no final, o parto normal ele deve perder uma quantidade média de 500 ml de sangue e a cesárea chega a 1.000 ml. Então, por isso que a gente acaba mantendo no puerpério também por pelo menos 90 dias. Tendo essas 3 causas em mente, né? Sabendo que cada um é mais prevalente em alguma idade, a gente consegue direcionar, né, o nosso raciocínio. E acho que isso ajuda bastante. Então, por isso que a gente tem que ter em mente essas profilaxias que são feitas, né, na infância e na gestação, porque o ideal é que a gente sempre previna, né? Ou pegue pelo menos a deficiência de ferro antes que ela vire uma anemia, certo? E nessas causas, quando a gente fala desses 3 grandes grupos que tu disse, né, principalmente nessa parte da fisiopatologia que a Gil comentou, é interessante a gente entender o local onde o ferro é absorvido, porque qualquer coisa que a gente mexa estruturalmente Exatamente. ali, seja por uma cirurgia ou seja por uma doença, pode alterar essa absorção e ser a causa dessa nossa anemia, né? Isso está dentro das causas patológicas também, né? E é importante citar que a principal de todas as causas patológicas é a perda de sangue. Então, isso tem que sempre vir na nossa cabeça quando a gente tem um paciente que tem anemia ferropriva. Será que ele está perdendo sangue por algum lugar? Exatamente. Vamos ter que investigar, né? E aí também tem essa questão da má absorção, por causa do duodeno ali. Talvez um paciente que tenha feito Doenças alguma inflamatórias, cirurgia. né? Cirurgias prévias, cirurgia bariátrica também, dependendo da técnica utilizada. E até mesmo a falta de ingestão de ferro. Por exemplo, um vegetariano ou uma pessoa que não esteja ali repondo corretamente, né, a quantidade de ferro que ela precisa, pode fazer uma coisa interessante que a Gil falou é a questão da perda de sangue ser a principal causa. Aí a gente entra na questão da mulher ser mais comum, né? Ser um fator de risco para anemia ferropriva por conta da menstruação, né? Não é à toa que a recomendação para doar sangue de mulher muda em relação ao homem, né? O homem, se não me engano, pode doar a cada 60 dias e a mulher a cada 90 dias por conta da menstruação. Então a gente tem ali uma prevalência de mais ou menos 20% das mulheres com deficiência de ferro. E ainda em relação às causas, né? A gente tem em cada faixa etária uma causa que predomina. Nas crianças a gente tem o predomínio relacionado ao crescimento, né, ao aumento da demanda. No idoso a gente tem mais relacionado à perda de sangue. E na mulher, de modo geral, também relacionado à perda de sangue e aumento da demanda quando a gente fala de gestação. Mas, se a gente for considerar dados globais, a gente sempre vai considerar a perda de sangue como principal causa. Por isso que até depois que a gente for falar no diagnóstico, a anemia, lembrar que a anemia não é um diagnóstico final. A anemia é o primeiro diagnóstico que eu faço e eu preciso investigar de onde que está vindo essa anemia, porque muitas vezes está relacionada a uma perda de sangue oculta, né? A síndrome anêmica, né? Exatamente, é uma síndrome anêmica, perfeito. E agora falando em relação à clínica um pouquinho, né, antes da gente entrar no diagnóstico, como eu falei, muitas vezes a gente demora para chegar na anemia. E mesmo chegando na anemia, muitas vezes isso se mantém assintomático. Então, a maior parte dos pacientes, sobretudo em quadros iniciais, são assintomáticos, porque é uma doença silenciosa e insidiosa. Então, esse paciente ele vai começar com queda de ferro sérico, vai começar com queda de ferritina e ele vai se manter assintomático. Até que comece a cair a hemoglobina e chegue em níveis em que ele comece a ter sintomas. O principal sintoma disparado é a fadiga, né? Paciente que chega com queixa de estar cansado, de não estar conseguindo fazer suas atividades, está mais cansado que o normal. Palidez de pele e mucosa também, por isso que é importante, né? A gente sempre tem bag, lock, muck, né? E às vezes a gente não olha direito. Então tem que olhar direito, tem que ver se esse paciente está corado. Isso acaba sendo um pouco subjetivo, né? Mas com o tempo, conforme você vai vendo, você vai pegando mão disso. Alguns sintomas mais específicos, né? E principalmente em crianças aqui, questão de irritabilidade, não aceitação da alimentação também, e infecções recorrentes, né? Lembrar que o ferro está relacionado também a certo grau de proteção das infecções, então o paciente com anemia ele tem um risco maior de infecção. E alguns achados específicos, como a queilite angular também, que ocorre não só na anemia por deficiência de ferro, mas em outras anemias também, né? Hipoproliferativos. Coiloníquia também, a coiloníquia está relacionada a forma da unha, né, em formato de colher, unhas quebradiças também, são alguns achados. Mas esses achados eles já são um pouquinho mais avançados no paciente com uma HB um pouquinho mais baixo, uma anemia mais arrastada. Perfeito? Pica malácia. Exatamente, aí ó, pica malácia. Verdade. Paciente com perversão do apetite, né? Aquela mãe que traz a criança falando que a criança está comendo terra. Ou às vezes a gente vê gestante falando que tem vontade de comer gelo. Gelo também é muito característico. E a perversão do apetite, então, está relacionada à anemia ferropriva. São sintomas bem específicos, assim, né? Exatamente. Então, são sintomas inespecíficos. Às vezes, não investigar a coisa errada, né? Exatamente. Às vezes, acaba sendo um achado laboratorial, né? Falando em laboratório, Gabi, como é que a gente pode fazer o diagnóstico desse paciente? Então, geralmente, a gente vai solicitar os exames de triagem inicial, né? Perfeito. Para esses pacientes que a gente está desconfiando que eles têm uma anemia.
Então, um paciente que tem algum sintoma clínico ou algum paciente de risco, como as gestantes, por exemplo, né? Aí, como que a gente faz essa avaliação inicial do nosso paciente? Para a gente considerar se ele tem anemia ou não, a gente tem que solicitar um hemograma. Junto com esse hemograma, como a Ju também comentou, a dosagem de reticulócitos pode ser um fator que pode ajudar bastante nessa investigação. Então, hemograma e reticulócitos. E, além disso, o famoso perfil de ferro, que a gente chama, né? Que é composto por 3 principais exames. Temos diversos, mas a gente usa mais esses 3. A ferritina, que são os estoques, o ferro sérico, que é o ferro que está circulando por aí, e a transferrina, ou a capacidade total de ligação do ferro, que também é associado com a transferrina, né? Que mede como essa transferrina está transportando ávida por ferro no nosso organismo. Exatamente. Solicitando esses 3 principais exames, a gente pode solicitar eles de forma seriada, iniciando com uma solicitação de ferritina, mas para evitar que o nosso paciente retorne, caso a gente fique em dúvida com essa ferritina, a gente pode solicitar esses 3 exames de uma vez só, junto com o hemograma e com os reticulócitos. Perfeito. Até uma curiosidade aqui, que geralmente o ferro sérico não faz muita diferença para a gente, porque às vezes o ferro sérico está normal, mas as custas de depledação de estoque, né? Exatamente. Então não necessariamente ele vai estar diminuído, mas pode estar diminuído também, né? Exatamente. Pode contribuir para o nosso raciocínio. E pensando nesses 3 exames, né, principalmente nesse perfil do ferro, a gente vai graduar justamente nessa evolução da anemia que vocês comentaram, né? Uhum. Então, a gente solicitou esse perfil em um paciente que só tem uma depressão de ferro. O que vai estar alterado? Basicamente, o nosso estoque. Então, o ferro sérico pode estar normal, a capacidade total de ligação do ferro também pode estar normal, e ele não vai ter anemia. A única coisa que vai estar alterado, o primeiro exame que se altera geralmente, é a ferritina. Perfeito. E, Gabi, geralmente a gente fala que o laboratório do ferro está todo diminuído, né? Mas tem umas coisas que aumentam, não tem? Exatamente, exatamente. Tem 2 coisas, né, que geralmente aumentam. Sim. Essa capacidade total de ligação do ferro é um dos exames que aumentam, porque é justamente a avidez, né? A transferrina, ela está querendo mais ferro porque ela está saindo no organismo. Tem pouco ferro. Exatamente. Então, aumenta essa capacidade total de ligação. E outro exame, que não é um exame específico, né? É um dos componentes do hemograma, é o RDW, que ele tem que estar aumentado também, justamente porque a nossa medula está sem reserva para produzir e vai jogando meio que qualquer coisa para dar conta do que a gente precisa no nosso Exatamente. corpo, né? O RDW, ele é um índice de anisocitose. Então, basicamente, ele vai mostrar para a gente a diferença de tamanho entre as hemácias, né? Falando de modo objetivo. Então, como a medula tem pouco ferro, ela vai distribuindo de forma irregular e as hemácias elas vão ficar com tamanhos irregulares, né? Por isso que o nosso RDW tende a subir. Tende a subir. E o resto vai estar diminuído, Exatamente. né? E no RDW é importante destacar, né, que ele serve para fazer diagnóstico diferencial com microesferocitose hereditária, porque aí costuma ser outro tipo de anemia micro-hipo, né? E a gente pode usar o RDW para diferenciar as duas. A talassemia também. As talassemias também entram Exatamente. nesse diagnóstico diferencial. A talassemia ela tem um laboratório muito parecido com a ferropriva e ela muda no RDW, com né? certeza. E agora o nosso paciente, então, ele continuou sem ferro necessário para ele e ele passou de uma deficiência de ferro para começar com características de anemia, né? Então, depletamos nossos estoques, a ferritina baixou. Depois que a ferritina baixou, o ferro sérico, que é o nosso dinheiro, na analogia ali da poupança, ele também vai diminuir. Então, no estágio de uma anemia leve ali por deficiência de ferro, ferritina baixa, ferro sérico também começa a baixar. E junto com isso, a capacidade total de ligação do ferro começa a subir. Tudo isso pode ser concomitante, mas podem ir graduando conforme o tempo, né? Exatamente. E, por fim, o nosso paciente chegou no estágio de uma anemia importante por deficiência de ferro, a gente vai manter esse mesmo padrão. Ferritina permanece baixa, abaixando cada vez mais, ferro sérico também, e essa capacidade total de ligação do ferro começa a aumentar. E também ressaltando essa questão do RDW, né? Que ele permanece alterado. E aí a gente começa com o componente da anemia ferropriva em termos de anemia, que ela começa com uma anemia, como o Vini comentou, normo-normo, que a princípio pode nos trazer alguns outros diagnósticos diferenciais, e quando ela está um pouquinho mais consolidada, com o ferro realmente reduzido, ela passa para uma anemia microcítica, né, com HCM, e um VCM hipocrômica, também os dois alterados, né? Perfeito. Que também Então perpassam pelos outros diagnósticos que a gente comentou. Exatamente, é a famosa anemia micro-hipo, né? Então, Isso. faz diagnóstico diferencial também com anemia de doença crônica, que normalmente é normo-normo, né? Exatamente, exatamente. E é interessante que às vezes depende da fase que você pega esse paciente, né? Você pode pegar esse paciente numa fase inicial em que ele ainda, ou ele não tem anemia, ou ele está com uma anemia normo-normo, né? Exatamente. Perfeito. E lembrando que esses exames também podem dar alterado por alguns motivos, né? Por exemplo, a ferritina ela é um marcador de inflamação aguda, né? Marcador de fase aguda. Então, se a ferritina está aumentada,
Não necessariamente a gente exclui uma anemia por deficiência de ferro, ou uma ferropenia, por exemplo. Perfeito. Aí que está a abordagem de todos esses exames como um todo, né? Pra gente entender como que é o perfil do ferro no nosso paciente. Exatamente, Às vezes você tem também paciente com quadro inflamatório ou infeccioso, né? Você pode aumentar a ferritina, inclusive, né? Exatamente. O que vai fazer, vai alterar o seu laboratório e pode confundir seu diagnóstico, né? E quando a gente fala em padrão ouro para o diagnóstico de ferro, vocês sabem qual desses exames aí que a gente está falando que está alterado? E aí, qual que é, Mentira. cara? Na verdade, não é nenhum deles, Não tá? é nenhum deles, né? É a biópsia de medula óssea com coloração azul da Prússia. Perfeito. Eu acho que... Cara, isso é questão de Nossa. prova, já vi em questão. Verdade. Exatamente. Eu acho que ninguém nunca viu uma dessa na vida, mas A gente é o padrão ouro, né? tende a não fazer, né? Porque muitas vezes resolve com um Com hemograma, certeza, né? com certeza. Perfeito. E falar um pouquinho de tratamento, né? Como que a gente vai tratar esse paciente? A primeira escolha sempre, né? Hoje que a gente tem é a reposição oral de ferro. Lembrar até uma das coisas que a gente conversou sobre a etiologia e fisiopatologia, o ferro ele não tem nenhum mecanismo de espoliação. Então, o ferro que entra no nosso corpo, ele se mantém, né? E a gente não... quando a gente perde ferro, o que leva à anemia, né? Ou à deficiência. Então, ou a baixa demanda, né? O que vai fazer, então, que a gente precise repor. Tudo que a gente perder, a gente precisa repor e a principal forma de repor é via oral. De modo geral, né, a gente repõe com sulfato ferroso. Lembrar que a dose do sulfato ferroso a gente tem que calcular sempre pelo ferro elementar. Então, hoje, um comprimido de sulfato ferroso ele tem aproximadamente 60 mg de ferro elementar, diferente do sulfato ferroso que é dado para criança, que tem 25 mg a cada ml. E a gente vai fazer uma reposição de aproximadamente 200 mg por dia. Isso vai dar ali 3, 4 comprimidos por dia, né? É importante sempre que esses comprimidos sejam tomados 30 minutos antes das refeições ou 2 horas após, principalmente com sucos cítricos, né? E porque isso aumenta a absorção do ferro. E nunca junto com derivados de leite, né? Porque o leite está relacionado à interferência, né? Na absorção do ferro. E uma coisa que a gente estava conversando antes até é se esse paciente ele deve tomar junto esses comprimidos ou não, né? Porque existem muitos efeitos adversos do ferro e muitas vezes o paciente abandona o tratamento com o ferro, né? Porque vai ter sintomas gastrointestinais, vai ter diarreia, dor de barriga. Então, até o Vini quer contribuir com a questão do estudo que você falou. Isso. A Gil falou que estava lendo no livro de hematologia, né, a questão do custo-benefício, né? Se vale a pena você dar esses comprimidos todos de uma vez, sendo que a pessoa vai ter os efeitos colaterais e vai acabar abandonando o tratamento, ou se vale a pena a gente acabar espaçando durante o dia, né? Então, Perfeito. acho que é uma questão de você conversar ali com o paciente, né, e ter uma abordagem médica que faça sentido tanto para você quanto para ele, principalmente, né? A gente tende a fazer tudo junto, mas muitas vezes o paciente não tolera, né? E aí, às vezes, você corre o risco de perder esse tratamento ou de você espaçar, às vezes vale a pena espaçar. E uma estratégia que o UpToDate fala é que a gente pode dar esse ferro em dias alternados para ajudar nesse tratamento, né? E orientar exatamente. sempre o paciente dos efeitos adversos que podem ser bem Exatamente. indesejáveis. Tem que ser bem orientado, né? Porque você corre o risco do paciente abandonar o tratamento, né? E a questão... Como foi o caso da paciente que o Gabriel aí estava acompanhando no internato, que era uma paciente fazendo tratamento. Como que era? Ela Conta aí pra tava nós a história, grávida? Gabi. É, a paciente gestante, né, usando TARV e ia iniciar a profilaxia que a Ju comentou ali com 20 semanas, né? Começou o sulfato ferroso, o sulfato ferroso deu alguns efeitos adversos. Começou com diarreia, sintomas gastrointestinais. Tava tomando TARV e o sulfato ferroso. Por falta de orientação da paciente, né? Ela acabou suspendendo a TARV e conta se própria. mantendo com o sulfato ferroso. Cara, olha o risco, né? Você acaba caindo numa criança exposta, né, ao HIV, Em uma gestante, por falta né? de orientação, Exatamente. Depois ela retomou a medicação, mas, enfim, aquele período ali pode ter... né? Já passa a ser uma gestante de alto risco, né? Exatamente. Sim, então esse é um dado que é super importante até pra gente lembrar, se um dia atender alguma coisa assim, ou ver uma paciente que está passando por esse quadro específico de estar com uma anemia e tá ali, ou fazendo a reposição de ferro na gravidez mesmo, né? E tá fazendo também o tratamento com a TARV, você lembrar de orientar ela que jamais suspende a TARV por causa do sulfato ferroso, ou efeitos colaterais e tudo mais, né? E, bom, como eu falei, a primeira escolha é a reposição oral, mas em alguns momentos a gente vai contraindicar a reposição oral, como é o caso de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, com doenças inflamatórias, doença celíaca, em que você não consegue ter a absorção do ferro via oral, ou pacientes mesmo que não toleram, então, a absorção do ferro via oral. Aí a gente vai fazer a reposição parenteral, antes de passar para o CHAD, né? Então, inicialmente, antes de fazer uma transfusão, a gente ainda vai tentar a reposição IV. Acaba sendo mais complicado, né? Esse paciente ele tem que ser monitorado, você tem um risco maior de anafilaxia, de efeitos adversos.
Então, a gente tende a não usar. O máximo que a gente conseguir não utilizar, a gente não utiliza e vai utilizar a via oral. Mas, de modo geral, o paciente com contraindicação à via oral, a gente pode tentar também a reposição parenteral. E em relação à hemotransfusão, né? Quando que a gente vai transfundir esse paciente? Basicamente, 2 cenários. Paciente com HB menor que 7, então paciente que está com aquela HB baixinha de 6, 5... ou paciente entre 7 e 10 sintomático. Esses são pacientes que têm indicação, então, de fazer hemotransfusão. Lembrar que a hemotransfusão ela vai aumentar ali o hematócrito em 2, 3% e a hemoglobina em, no máximo, 1 miligrama por decilitro. Então, não vai fazer tanta diferença assim. Mas naquele paciente que está com uma HB mais baixa, que está sintomático, pode fazer muita diferença, né? E basicamente é isso, né? Relacionado ao tratamento, a gente tem algumas profilaxias específicas que a Gil já comentou, né? De fazer na gestante a partir de 20 semanas e na criança a partir de 6 meses. 6 meses, se não me engano, é o Ministério da Saúde que recomenda, né? A Sociedade Brasileira ela já está recomendando iniciar com 3 meses. E existem alguns casos específicos, como crianças com baixo peso, muito baixo peso, ou prematuros, em que você vai iniciar lá no primeiro mês de vida. Perfeito? Exatamente. E assim, quando a gente fala de anemia ferropriva, uma coisa que a gente tem que entender, que é muito importante, é que não basta a gente só tratar a anemia e não entender por que ela está acontecendo, né? Então, a gente tem que identificar a causa base daquela anemia ferropriva, né? Exatamente. Como a gente comentou, tem aqueles 3 grandes grupos e a gente tem que entender em qual daqueles grandes grupos o nosso paciente se encontra, né? E Perfeito. Para isso, se pauta muito numa anamnese muito forte, uma anamnese que identifique as diversas situações em que o nosso paciente pode ter algum risco de perder esse ferro ou não absorver ele ou acabar eliminando ele por algum sangramento, né? Então, sempre questionar sobre sangramento de trato gastrointestinal, seja sangue vivo, seja sangue oculto, como melena, alguma história de desabsorção, alguma história familiar, Perfeito. qualquer coisa nesse sentido. Se a causa do nosso paciente não for óbvia durante a anamnese, o UpToDate recomenda que, em adultos principalmente, a gente investigue com algum exame de imagem o trato gastrointestinal do nosso paciente, seja com endoscopia, seja com colonoscopia. E sem esquecer também da doença celíaca, né? Que é uma doença pouco diagnosticada ainda, mas que é uma causa de desabsorção que pode causar essa anemia no nosso paciente, né? Isso é muito clássico do idoso, né? O idoso muitas vezes faz exames de rotina, né? A gente tem as recomendações de rastreio de diabetes, enfim, de hipercolesterolemia a partir dos 40, 50 anos. Ali o idoso muitas vezes ele chega com essa queixa de cansaço, de fadiga, ou mesmo a gente acha uma anemia ali de achado laboratorial mesmo. A partir disso, a gente não pode só repor esse ferro, a gente precisa investigar de onde que vem essa anemia. E a principal causa, de modo geral, tanto no adulto quanto no idoso, é a perda de sangue, né? E no idoso, a principal causa, principalmente, é trato gastrointestinal. Então, tem indicação de fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, de acordo, né, com a sua anamnese, às vezes até os dois, dependendo do que você está... Tem o sangue oculto nas fezes também. Exatamente. Apesar da gente ter uma sensibilidade baixa, a gente pode fazer também, dependendo o que você tem disponível, né, no seu município, enfim, na sua unidade de atendimento. E, gente, temos questão hoje? Temos sim. Só lembrando que tratando o nosso paciente, né, a gente tem que acompanhar ele, né? Então, em umas 2 semanas ali, a gente pede para o nosso paciente voltar, ver como que ele está em questão sintomática, se ele melhorou ou não dos sintomas. Perfeito. E a gente pode solicitar alguns exames laboratoriais, né? Exatamente. O hemograma e os reticulócitos, que são os primeiros ali que indicam, né, que o nosso tratamento está melhorando, né? Em questão de resposta de tratamento, é basicamente o inverso do que a gente pensa em investigação de anemia, né? Então, o hemograma é o primeiro a melhorar, vai melhorando o ferro sérico, reduzindo a capacidade total. Se não me engano, o reticulócitos é o primeiro, né? Isso, você começa a devolver, né, a produção. Isso, reticulócitos. A hemoglobina vai melhorar. Vai melhorando a hemoglobina, vai melhorando a capacidade total de ligação do ferro, vai baixando, o ferro sérico aumenta e, por fim, a gente renova nossos estoques com a ferritina, tendendo a se normalizar. Exatamente, por isso que você precisa tratar ali por pelo menos 4 a 6 meses para que você consiga repor. Então, não adianta ter melhorado o hemograma. O paciente pode estar lá com uma HB de 12, mas ele precisa que os estoques de ferritina sejam repostos. Resolveu a causa base, resolveu tudo. Esse paciente ele já melhorou a hemoglobina. Você precisa repor pelo menos 6 meses para que esse paciente não volte a fazer deficiência. Sim. Tem o caso clássico também, o Furlan até citou o caso dos idosos e tudo mais, mas tem o caso clássico da menorragia em mulheres, que é muito comum atendendo pronto atendimento, que é a gente atende elas e aparentemente quando está sangrando assim você pode ali receitar um ibuprofeno, né, que é um anti-inflamatório, vai fazer vasoconstrição e a mulher vai parar de sangrar, mas isso você jamais pode deixar de fazer investigação posterior, né? Então ali pedir um ultrassom transvaginal para ver se ela está sangrando por causa de um mioma, alguma coisa assim. Exatamente. Então a investigação as ginecológicas, né? porque senão você vai estar só basicamente
enchendo uma piscina que está furada, né? Não vale a Tá pena. só com a peneira, né? Esse que é o principal Exato. ponto da anemia ferropriva, né? A gente tem que buscar o porquê que nosso paciente está com uma anemia, né? Não adianta só ficar Isso. tratando, dando ferro, que ele nunca vai melhorar. Perfeito. Tá bom. Gabi, você lê a questão aí? Sim, vamos lá então, né? É uma questão do Sul São Paulo. A gente tem um lactente de 9 meses, que era previamente rígido, né? Ele passa a retificar a sua curva de crescimento, né? A curva de peso ali, a partir do 8º mês de vida. Ele está em aleitamento materno exclusivo até o 7º mês de vida, quando começou a receber sucos, frutas, sopinha no almoço e jantar. O que ele não está aceitando muito bem e preferindo mamar apenas no seio materno, né? Começou a introdução alimentar ali no período correto. Ele mama 3 vezes à noite e várias vezes durante o dia, sempre quando ela quer. Então, livre demanda. Com esse histórico, né, o pediatra solicitou um hemograma, ferritina e ferro sérico. E esse hemograma apresentou uma hemoglobina de 9,2 e, pensando no diagnóstico mais prevalente para essa condição, as alterações mais esperadas nesses exames laboratoriais são aquilo que a gente já comentou, né? Perfeito. Vamos só, sobe um pouquinho a questão, vamos só revisar a questão do caso clínico aqui. Entra justamente no que a gente falou, né? A gente tem uma criança, o lactente, então a gente sabe que o lactente ele tem um aumento da demanda a partir dos 6 meses. E ele passou a retificar a curva do crescimento. Volta novamente à questão dos sintomas, né? Criança, ela não necessariamente vai fazer sintoma de adulto, né? Muito pelo contrário. Então, ali você vai ter uma criança com irritabilidade, redução da aceitação alimentar e muitas vezes você só vai ter retificação de curva. Por isso que é importante sempre você medir, pesar essa criança, porque às vezes ela vai diminuir a velocidade de crescimento e aí, a partir das investigações, você vai achar uma anemia nessa criança. E, estava em aleitamento materno exclusivo até o 7º mês. Passou a receber a alimentação complementar, né? Lembrar que muitas vezes isso acaba deixando a desejar a quantidade de ferro que a criança precisa. E ela ainda não aceitava muito bem, preferia mamar no seio materno, então mais um fator de risco pra gente. Vamos lá, então. Uma HB de 9. E agora o que a gente espera no hemograma, né? A gente tem que ter em mente que a principal causa vai ser a anemia ferropriva, né? E aqui é importante que a gente tenha uma anemia, então a gente não tem só deficiência de ferro, como a gente comentou. Exatamente. Né? A gente tem uma anemia ferropriva estabelecida, né? Perfeito. Começando então com VCM e HCM, o que a gente espera? Como a gente comentou, ela é uma anemia hipoproliferativa e estando nesse grau de anemia, eles poderiam ser normonormo, se fosse no começo, como o Vini também comentou, mas eles podem, e a gente espera que eles sejam diminuídos, porque a gente não tem muito como estruturar essa massa e fazer ela crescer. E a gente já está com uma HB de 9, né? Exatamente. Então se espera já que você tenha alteração de volume de hemácia. Estabelecida aí. Então, perfeito. Então risca a letra A e vamos cortando, né? E a letra E. Perfeito. Então a gente fica com B, C e D. E o RDW, gente? O que a gente espera? Lembra que na medula a gente tem pouco ferro, né? Então ele vai estar distribuindo de forma desigual. Então a gente espera que esteja aumentado, né? Ali entre nossos diagnósticos diferenciais, com talassemia, esferocitose, enfim. Exatamente. E aí, como a Gi comentou, ela que falou dos exames laboratoriais, como que vai estar a ferritina, que tu comentou um pouco desse metabolismo? A ferritina vai estar provavelmente baixa, né? Por causa que ela representa os estoques de ferro no corpo. Então, se não tem ferro, não tem estoque também. Exatamente. Perfeito. Então, por isso só a gente ficaria com a letra C, né? Exatamente. E aí, pensando que o nosso ferro sérico ali, a gente coloca que ele está normal, ele pode estar normal ou não pode? Pode estar normal, né? Aqui entra muito aquela metáfora do cofrinho, né? Se eu estou devendo dinheiro para vocês, né? Eu posso estar pagando ainda, então o meu ferro, o meu dinheiro, ele continua indo para vocês, mas às custas do esvaziamento do meu cofrinho, né? Então a ferritina está caindo, mas enquanto isso eu consigo manter o ferro sérico para conseguir manter, né, a hemoglobina. Nesse caso, provavelmente ele já estaria diminuído, mas pela alternativa a gente pode ter sim um ferro sérico normal. Ficamos com a letra C? Sim, lembrando que esse ferro sérico ele também pode estar normal, porque ele pode ter sido interferido pela condição do exame, o paciente se alimentou um pouco antes, teve alguma dieta um pouco diferente durante o exame, né? Perfeito. Aí a explicação. Gente, a gente tá com o blog da MedSimple, agora também vou aproveitar e divulgar. Tem um texto muito legal lá sobre anemia ferropriva que a Gil fez. Então a gente vai deixar o link ali no YouTube. Aproveitem, leiam o texto lá, tem um macete também pra gente conseguir lembrar dos principais pontos. Beleza, Doc? Gente, é isso então? Temos um comentário para fazer antes de a gente finalizar. Que nem a gente citou no outro podcast, né, que a gente fez com o Guilherme sobre pré-eclâmpsia. Pode subir um pouquinho, por gentileza? O legal das questões é que você consegue fazer essa interpretação
você consegue tirar várias informações de várias partes das questões, né? Uma delas aqui é principalmente na introdução que a gente consegue suspeitar ou fazer o diagnóstico com a retificação da curva. Então é uma coisa que a gente consegue aprender lendo só o enunciado da questão, né? Além de ler a incorreta e a correta, você consegue tirar essas informações já do enunciado, né? E quanto às siglas ali dos nomes e tudo mais, a gente está fazendo um curso de exames laboratoriais onde a gente vai explicar todas essas siglas detalhe por detalhe e também os valores de referência. Vai se chamar MedSimple Labs. Em breve estará online. Beleza? Show. Feito, então. Gente, muito obrigado. Gil, obrigado pela presença. Obrigado, Vini e Gabi. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Fechou, valeu. Tchau, tchau. Valeu.